Aula de número 8, a continuação de momento de inércia. Nós vamos fazer aqui o exercício número 5. Bom, exercício número 5, nós vamos determinar o produto de inércia, que é dado por I, x de y, para um triângulo como esse da figura. O triângulo ele tem geometria de comprimento B e altura H nas dimensões do eixo x e y. Então, nós vamos trabalhar com um elemento diferencial. Então, nós temos aqui nosso triângulo. Nós vamos selecionar esse retângulo pequenininho para trabalhar em cima do triângulo que foi fornecido. Esse triângulo ele vai ter, então, uma espessura de dx, como está mostrado aqui, certo? E ele vai ter uma altura de y em relação ao ponto mais alto do nosso elemento diferencial até a base do eixo x. Portanto, o elemento de área, a área desse elementozinho vai ser y, que é a altura, vezes o dx, que vai ser a nossa areazinha. Perfeito? Bom, o produto de inércia para esse elemento de área que a gente selecionou, em relação ao eixo x e y, vai ser determinado usando o teorema dos eixos paralelos para produto de inércia. Se a gente voltar aqui na aula, a gente sabe que o produto de inércia, o momento de inércia para o produto de inércia aqui, né, em x e y, ele fornece esse teorema dos eixos paralelos, que é essa equação. Então é isso que nós vamos utilizar, tá? Então vamos voltar aqui no exercício. Então nós vamos escrever o produto de inércia, só que para elementos infinitesimais. Então a gente coloca o d de i, x e y na frente, tá? Então o teorema dos eixos paralelos ele diz o seguinte, que esse momento de inércia vai ser igual ao momento de inércia de x', y', mais a área do elemento e as coordenadas do centro do seu elemento. Então, aqui no nosso elemento de área, ó, o centro geométrico dele é x' e y'. Tá? Então, está aqui os dois. O elemento de área tem área dAzinho, né? E aqui o momento de inércia, do produto de inércia do nosso elemento. Beleza? Então, x' e y' é o centroide do elemento que a gente escolheu. Tá? Esse ponto aqui, indicado. Bom, a gente sabe, pessoal, o que está acontecendo aqui. Numa figura como essa, tá? Que a gente mostrou na aula presencial, a área mostrada aqui desse objeto, né? O nosso elemento de área ele está deslocado em relação ao centroide, o centro geométrico da nossa peça, está deslocado y' e x'. Então ele tem uma distância aqui, ó, do centroide com o elemento de área que eu trabalho. Ok? E também o centroide está deslocado em relação ao eixo de referência x, y, dx e dy. Ok? Só que no nosso problema, o nosso elemento de área é isso daqui. O elemento de área, ele tem esse centroide. Ok? E o elemento de área, ele está exatamente em cima do centroide. Se a gente comparar essa figura com essa de cima, o elemento de área que eu escolho, o dA, está a uma distância do centroide. Nesse caso, o elemento de área, que é dx vezes y, ele está em cima do centroide, tá? O centroide aqui desse elemento. Então, quanto que é o momento de inércia em relação a x' e y'? Ele vale 0, porque o centroide, o elemento de área está em cima do centroide. Ok? Então, essa primeira equação aqui vai para 0. Deixa eu ver aqui. Ok?
Isso é igual a zero devido à simetria do problema. Ok? Daí o que acontece? Então, o nosso momento de inércia do momento do produto de inércia aqui, a gente tem esse termo igual a zero, tá bom? Na equação. O que sobra? Sobra isso daqui. Quanto que é o elemento de área? A área dele, né? Do elemento aqui. Ele vale y dx. A área disso daqui, ó, é dx vezes y. Então, está aqui. Quem que é o x til? É a coordenada do centro geométrico do nosso elemento de área. Então, x til, ele vai do ponto zero até o centro aqui do objeto. Que para a gente, nós estamos considerando como x mesmo, essa coordenada ali. Agora, o y til vai da base do x até a metade do elemento. Tá? Esse elemento tem comprimento y. Então, metade é y sobre 2, tá? Aqui, pessoal, ficou x porque o elemento de área ele é tão pequenininho que ele tem um comprimento dx, né? Então, praticamente isso não tem volume, não tem área, né? Então, x til aqui vai ficar x. Portanto, di xy vai ficar igual a substituindo, no caso aqui, agora y por h sobre bx, né, que a gente tem a equação dessa reta aqui do triângulo. Então, a gente põe aqui essa substituição exatamente no lugar do y, que estava aqui, ó. Substituindo, então, vai ficar essa parte em x, essa parte em x, aqui continua x, e o y aqui também vou substituir por h sobre bx. Então, substituo tudo isso daqui. Multiplicando todos os termos, nós vamos ficar que o dixy vai ser isso daqui. Beleza? Então, esse é o momento de inércia, produto de inércia, em relação a xy. Só que é na forma diferencial. Nós vamos ter que integrar. Então, nós vamos integrar o produto de inércia, que vai de 0 até até b. Nós estamos em relação a x, né? Então, ele vai de 0 até b. Então, coloco aqui de 0 até b. Esses termos da equação são constantes, então eles vão sair da integral. Só fica essa parte. A integral disso aqui dá x a quarta sobre 4. Tá? Então, vai ficar b a quarta sobre 4. 4 que multiplica 2 dá 8 aqui embaixo. B ao cubo, b a quarta, né? Dividir por esse b quadrado, dá b quadrado. E o H2 fica aqui. Então, esse é o resultado do momento de inércia, do produto de inércia desse probleminha, tá? Aqui, pessoal, tem uma solução 2, tá? Essa solução eu vou deixar para vocês tentarem entender, ok? Bonitinha. É um outro modo de você encontrar o momento de produto de inércia, tá? Sem ser dessa maneira que a gente fez a primeira aqui, tá? Então, tentem fazer esse problema, essa parte em casa. Ok. Existe um outro conceito que é momento de inércia de massa, que é o que a gente falou no começo dessa aula presencial, só que aqui nós estamos considerando uma massa com uma certa continuidade. Então, tem toda uma massa m desse corpo que tem uma certa grandeza aí, e nós vamos pegar um pedacinho desse corpo e estudar como que essa massinha ela rotaciona ao redor do seu eixo. Esse seria o momento de inércia para esse corpo, né? Então, o raio aqui representa a parte da massinha que eu estou estudando no meu corpo, ela rotaciona com um certo raio R. Então, fica R quadrado. E a massinha dm. Se eu integrar isso, eu tenho o momento de inércia do corpo. O momento de inércia em relação à massa, né, momento de inércia de massa, ele utiliza a unidade de quilograma vezes metro quadrado. Ok? Se a gente trabalhar com volume, então nós vamos usar o momento de inércia com volumes. E vai entrar um termo aqui que é a densidade
Normalmente a densidade que a gente utiliza para esse tipo de momento de inércia, nós consideramos ela sempre constante, tá? Então ela acaba saindo da integral, vindo aqui para fora, ok? Vamos fazer um exemplo para aplicar esses conceitos. Então a gente tem aqui, ó, um probleminha que é o seguinte: determine o momento de inércia da massa do cilindro, esse cilindro, em relação ao eixo Z. Ele tem 3 eixos, né, o X, o Y e o Z, e ele pede o momento de inércia da massa desse cilindro. A densidade do material do voluminho é constante, tem valor ρ. As dimensões do cilindro. Então ele tem um raio aqui R, ele está no centro aqui do cilindro O, tem os 3 eixos, né, e a altura em relação ao eixo Y é h sobre 2 para cima e h sobre 2 para baixo. Como que nós vamos começar? Nós vamos escolher primeiro um elemento de casca. Então está o meu cilindro aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar essa casquinha aqui dentro. Essa casquinha, ela vai ter uma largura dr infinitesimal e ela está localizada em relação ao centro do cilindro, uma dimensão de r. Então aqui seria o raio da casquinha. As outras dimensões continuam. A casca ela varre todo o nosso sólido, tá? De h de 0 aqui, de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então qual seria o volume dessa casca? O volume dessa casca dV vai ser o comprimento da casca, né, em relação ao raio. Se ela tem um raio R, o comprimento da circunferência vale quanto? Vale 2πr. Beleza? O comprimento. Ok? Mas quanto que vale a espessura? A espessura da casca vale dr. Beleza? Então isso daqui, pessoal, é a areazinha da casca. Só que qual que é o volume da casca? A casca, ela é a área da base, que é isso aqui, 2πr vezes dr, vezes a altura, que é h. Então, h vezes 2πr dr vai me dar o volume da casquinha. Tá? Então, essa é a casca. O volume dela é 2πr vezes o dr vezes a altura aqui. Tendo o volume dV, vamos relacionar com a massa. Densidade é massa sobre volume. Só que nós estamos pegando uma casca que tem uma densidade infinitesimal. Então, nós vamos usar o dm sobre dV. Ok? Eu posso representar o dm igual a ρdV. Só que o dV nós acabamos de encontrar aqui. Então, eu vou substituir aqui no lugar desse dV, vai gerar essa parte aqui. Então, vai ficar, a massa vale ρ, que é a densidade do volume cilíndrico aí, do corpinho, né? E vezes 2πHRdr. Agora eu vou aplicar o momento de inércia. O momento de inércia em relação ao eixo Z de um cilindro, no caso para uma massa, né? A gente sabe, acabou de ver aqui, ó, que é a integral de r quadrado dm. Então, o que eu faço? Escrevo aqui. Como eu estou ainda pegando um elemento de infinitesimal aí de volume, né? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser r quadrado dm, que é o r em relação à casca. O dm a gente tem, que é isso daqui. Vou substituir aqui no caso. Então, toda essa parte vai ficar desse lado. Como tem um r aqui com r quadrado, vai ficar r ao cubo desse lado. Os outros termos são só copiados. Ok? Então, esses são os termos que eu tenho. Agora eu vou integrar. Eu vou somar todos os momentos de inércia desse corpinho. Então, vai ficar a integral da massa total. Esses termos constantes vão sair da integral, certo? E eu vou integrar de 0, que é o centro do corpinho, até a superfície externa, que é a risão, tá? Que é o raio do cilindro. A parte em R, que é o R cubo dr, vai ficar dentro da integral.
E é isso que eu vou resolver a integral. Isso vai dar, a integral disso aqui vai dar r à quarta sobre 4. O 4 que vai dar aqui embaixo vai acabar dividindo com 2. Então vai ficar 2 embaixo. Esse termo fica e o termo h fica. Então, portanto, o momento de inércia de um cilindro, tá, em relação ao eixo z, vale isso daqui. Esse exercício você pode guardar na sua tabelinha de momentos de inércia, tá? O momento de inércia de um cilindro ao longo do seu eixo longitudinal, ele, em relação ao seu eixo axial, vale isso daqui, ok? Então, ok. Bom, se eu quiser achar a massa do cilindro, o que eu faço, né? A massa do cilindro vale essa soma total. Mas eu sei que o dm, a gente já encontrou lá em cima, vale isso daqui. Então eu vou substituir essa informação aqui dentro da integral, separando ela. Fazendo essa integral, vai ficar r quadrado sobre 2, então r quadrado aqui. O sobre 2 acaba cancelando com isso, certo? Então vai ficar r quadrado, h, π. E aqui o nosso ρ, ok? Bom, daqui para cá a gente pode substituir o valor de ρπh por meio de m. Então isso aqui acaba dando o momento de inércia em relação ao eixo z, tá? E a gente finaliza o exercício, tá? Ótimo. Agora, relacionado ao teorema dos eixos paralelos, para o caso de um volume, né, que está girando no espaço em torno de um eixo z. Ele tem um centro de gravidade, nesse caso G, indicado por G aqui. Nós vamos pegar uma massinha para estudar. Então ele tem uma distância r'. E qual que seria então, por exemplo, o momento de inércia desse corpo girando ao redor do z? Então ele vai ser o momento de inércia em relação ao eixo z', que é o momento de inércia que ele gira sobre ele mesmo. O corpo ele gira sobre o seu próprio eixo. Esse momento de inércia é o momento de inércia IG. Mais a massa do corpinho vezes a distância do centro de gravidade do corpo, do centro de massa dele, em relação à distância que ele pediu para calcular o momento de inércia em relação ao z. Tá? Então, a distância entre esses dois eixos aqui é a distância d. Eu posso definir um raio de giração, se o raio for igual a k, igual a mk quadrado, tá? Que é k igual a raiz de i sobre m. Vamos aplicar esse exercício no caso de uma chapa como uma figura. Então, a gente tem uma chapinha aqui, furada, tá? A parte de dentro da chapa tem 0,125 metros, a parte externa 0,25. Existe um ponto aqui que é um pino, certo? Que a chapa pode girar ao redor desse pininho. A espessura da chapa é 0,01 metros. E ele pede, ele dá a densidade da chapa, que vale 8.000 quilos por metro cúbico. A espessura a gente já falou. Ele pede o determine o momento de inércia da massa em relação a um eixo perpendicular à página. Esse eixo sai da página em direção aos nossos olhos, né, e passa pelo pino. Como que eu calculo o momento de inércia de uma figura como essa, de massa, né, furado, né? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai calcular, da mesma forma que a gente fez em sala de aula, nós vamos pegar o volume, calcular o momento de inércia de um volume como esse aqui, cheio, e subtrair o momento de inércia de uma chapinha, né, com um raio menor, 0,125, subtrair um do outro. Então vamos lá. O momento de inércia do disco em relação ao eixo perpendicular ao plano do disco, que passa pelo G, ele é sempre dado por meio de mr quadrado. Ok? Então, se eu quiser calcular o momento de inércia disso daqui. Nós sabemos que a massa do disco, ela é a densidade do disco vezes o volume do disco.
a massa do disco foi dada, é 8.000 kg por metro cúbico. O volume do disco vale π R quadrado. Só que, como a gente está trabalhando aqui com o disco sem o furo, tá? Nós vamos trabalhar primeiro com esse disco aqui, ó, considerando já sem o furo, então o raio vale 0,25. Qual que é? Então essa é a área da base do cilindro, do disco, né? E essa parte aqui é a espessura do disco, 0,01 metros. Então, se eu multiplicar todos esses fatores, eu vou chegar que a massa do disco vale 15,7 kg. Bom, para determinar, né, o momento de inércia do disco, o que nós precisamos? Como o disco, vamos voltar aqui em cima, o disco ele não fala as coordenadas, tá? Por enquanto ele não deu. O disco ele pode ser dado de acordo com o teorema dos eixos paralelos, tá? Se a gente tem um eixo aqui, que é o eixo do disco, e esse eixo está rotacionando em relação a um outro eixo, então nós podemos usar o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia daquele disco, do objeto, é o momento de inércia do disco que passa exatamente pelo centro de massa, né, mais esse fator. Então, nós vamos usar isso aqui. Então, o momento de inércia do disco aqui, ele vale o momento de inércia, que é meio de mdRd quadrado, essa primeira parte, mais um fator que é relacionado ao teorema dos eixos paralelos. Então, é a massa do disco e a distância entre os eixos do disco. Ok? Então, vamos lá. A massa do disco, a gente acabou de achar, que é 15,71, a massa desse disco aqui. O raio do disco é 0,25 para esse disco, ao quadrado. Mais a massa do disco é 15, mais o diâmetro, a distância entre os eixos dos raios dos discos, né, vale também 0,25. Deixa eu ver o que ele fez aqui, que tá um pouco estranho. Deixa eu só ver uma coisa. Distância entre os eixos paralelos, né? Só um eixo perpendicular. Tá. Entendi. Tudo está certo. Nós estamos, só uma observação, nós estamos calculando, pessoal, o momento de inércia em relação a esse ponto O, que está bem na borda do nosso disquinho. Então, aqui está o eixo que nós estamos calculando o momento de inércia. Esse eixo aqui que seria o ponto O. Aqui, ponto O. Então, tem um eixo passando daqui e esse eixo G. Então, o momento de inércia desse disco, ele vai ser o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro dele, que está aqui, mais o outro termo, que corresponde à distância desse eixo com o eixo que nós estamos calculando. Então, a distância D aqui, ela é igual a 0,25, né? Que esse eixo aqui é paralelo a esse. Então, a distância entre eles vai ser 0,25 aqui. Ok? Então, tem um eixo aqui no centro de G, tem um eixo no centro de O. E esse disco ele gira ao redor do eixo O. Então, o momento de inércia desse disquinho girando em torno do eixo O vale 1,473 kg por metro quadrado. Agora nós vamos pegar o furo. O furo é essa parte aqui. A massa do furo vale densidade, que é a densidade do material, o volume, que é a área da base, π r quadrado, vezes a espessura, que é 0,01. Dá 3,93 kg. O momento de inércia, em relação ao centro aqui, ele vai ser
Então, você imagina que você tem um eixo aqui onde ele vai girar isso daqui, né? Então, a parte do momento de inércia girando sobre o eixo dele mesmo está aqui, ó, a massa e o raio, que é 0,125, ok? Mais a massa, que é 3,93, mais a distância desse eixo em relação até a borda do eixo onde ele está girando, que é o eixo O, que aqui no caso ele não dá para ver, mas ele estaria aqui, ó, beleza? O ponto O. Então essa distância aqui é 0,25, então por isso que ela vem aqui. Essa parte é um pouco chata de enxergar, né? Mas é tudo em relação a esse eixo O. Então essa distância aqui que vem aqui, ó. Beleza? Fazendo as contas, então a gente vai chegar aqui, o momento de inércia do furo é 0,276 kg vezes metro quadrado. Agora, o que a gente faz? Tudo que for furo, nós vamos colocar o negativo na frente. Então vai ficar negativo. E o momento de inércia do disco cheio está aqui. O momento de inércia do disco da parte vazada, né, está aqui. Nós vamos só subtrair um do outro. Então vai ficar o momento de inércia geral do disco furado igual a 120 kg vezes metro quadrado. Então esse era o finalzinho do problema. Ok? Então esse é o final da aula. Então nós utilizamos esse livro aqui e o livro do Hibbeler, tá bem? Então até a próxima, pessoal. Obrigado. Até mais.